Para a promotoria, a mudança de depoimento dos réus, desde as investigações até o processo, demonstra que os funcionários da casa noturna mentiram sobre a noite do crime. Numa primeira ocasião, ele disse que saiu da casa para atender uma ocorrência de quebra de retrovisores. Numa segunda oportunidade, ele disse que saiu da casa para fazer a perseguição ao próprio Matheus. E numa outra oportunidade que saiu para proteger o jovem da descida pela Avenida Gentil For. Então são, assim, três contradições absurdas nesse caso. Não se entende até agora o motivo da saída desse segurança do estabelecimento. Já o advogado de um dos seguranças afirma que os depoimentos foram diferentes por conta do nervosismo e do grande apelo popular do caso. Graças a Deus, talvez vocês não tenham nunca passado e não queiram passar por situação de estar no crivo de um juiz, de um promotor, com uma pena batendo há 5 anos a sua cabeça e dizendo: você pode ser condenado com uma pena de 30 anos. É preciso entender que o que não mudou foi o contexto. A contradição, ela não está prejudicando o andamento ou a busca da verdade real. O advogado justifica que as palavras podem ser substituídas ao contar uma história por diversas vezes e durante tantos anos, mas não soube explicar por que informações foram ocultadas e alteradas desde o primeiro depoimento na delegacia até o júri. O senhor disse que não é possível dizer uma versão depois de 5 anos com as mesmas palavras, né? Mas, no caso, no depoimento de hoje, foi uma terceira versão. Então, o que justifica, né, mudar uma versão 3 vezes, que é uma história diferente 3 vezes, não são mudança de palavras? Não é mudança de palavra. O que você deve, por exemplo, a única coisa que ele muda, às vezes justamente por causa da opinião pública, porque a opinião pública não aceita que ele tivesse corrido, mesmo que fosse verdade o sentimento dele de ter corrido para talvez evitar um mal maior, porque se o senhor estava aqui no período que foi passado a reconstituição, ele não diz que foi para proteger, mas tão somente que ele saiu para tentar evitar uma complicação pior. O que você tem que observar é o conteúdo, o contexto, o nexo de causalidade, a forma que veio, onde foi, o procedimento, o que aconteceu, o que não aconteceu. Eles reiteram as negativas de autoria, como se o fato não tivesse acontecido, não tivesse havido o crime, e o fato de Matheus ter sido encontrado no fundo da mata, na cachoeira do Vale do Ipê, permanece inexplicável, entendeu? Mas há 2 testemunhas, pelo menos, que viram uma motocicleta com 2 seguranças próximos ao privilégio, e também uma testemunha que disse, numa gravação que foi juntada ao processo, que os seguranças agrediram e pegaram Matheus Goldoni. O laudo pericial detectou a presença do lado direito, internamente a Matheus Goldoni, uma infiltração hemorrágica, o que é uma ação de um instrumento contundente. O fato da causa da morte ter sido uma asfixia por afogamento não significa que ela é acidental automaticamente. A asfixia por afogamento pode ter sido provocada por terceiros, portanto força externa, portanto causa violenta. Entende o Ministério Público que o crime é de um homicídio qualificado por asfixia.